Aqui na carta universal de Pedro, a epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, ele preparando a igreja para os sofrimentos que eram daquela época presentes, mas que nos acompanha por todos os últimos dias. Como eu já disse em vídeos passados, últimos dias é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, todas essas previsões, todas esses alertas, esses conselhos estão valendo. Então, na sua carta dirigida aos cristãos do mundo inteiro naquela época, Pedro, diante daquela perseguição do Império Romano, à igreja, aos cristãos naquela época, ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Muitas vezes nós estranhamos as perseguições, os escárnios, o desprezo. Muitas vezes nós estranhamos a violência para com a igreja, a perseguição ao povo de Deus. Por exemplo, o século XX foi caracterizado por intensa perseguição. As menores estatísticas sobre o que aconteceu na Rússia, em toda a União Soviética e na China, tanto na Revolução, desde Lenin até a Revolução de Mao Tse-tung, nós, pelas estatísticas de baixo, quase 100 milhões ou mais de 100 milhões de cristãos foram mortos e têm sido mortos, perseguidos por essas ideologias marxistas que intentam contra a igreja, que se levantam contra a igreja. Desde a época de Pedro, Império Romano, a perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos. E esta carta está dizendo justamente isso, para nós nos prepararmos, para nós não nos iludirmos com os sistemas deste mundo, com o príncipe deste mundo, que é Satanás. Ainda não foi tirado dele o reino. Jesus nos ensinou: venha o teu reino, mas o reino de Deus ainda não foi implantado aqui na terra. Por isso essas coisas ainda acontecem. Essa perseguição, esse ódio aos cristãos ainda acontece pelos sistemas deste mundo. Paulo está dizendo como devemos nos comportar. Ele está dizendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, quando ele voltar a segunda vez e implantar o seu reino, vos alegreis, exultando. Não sofra nenhum de vós como assassino, porque aí o sofrimento tem fundamento, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios alheios, nas vidas alheias. Tem pessoas que são tão intrometidas, tão intrigantes,
querem saber tudo da vida dos outros, querem se intrometer na vida dos outros, que ninguém padeça por isso, quer dizer, que nenhum cristão padeça por isso. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com este nome. Se alegre, porque Jesus também foi perseguido. Nosso mestre também foi perseguido. Olha o que ele disse lá em João, no capítulo 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, ele está falando desses sistemas do mundo, esses sistemas que governam o mundo, esse sistema diabólico que governa o mundo. Aliás, a luta do cristão não é uns contra os outros, não é contra seres humanos. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos da maldade. A nossa guerra é espiritual, é uma luta travada com o reino das trevas que governa este mundo. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir essas fortalezas, destruir esses principados e potestades. Por isso que eles nos odeiam e nos perseguem. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Jesus está falando, primeiro me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, porque não sois deste mundo, pelo contrário, porque dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está entendendo? Por que do desprezo? Por que do escárnio? Por que das perseguições infundadas, sem que a gente tenha feito nada? O que os cristãos fizeram lá na China para morrer 70 milhões de cristãos? O que fizeram lá na Rússia para serem trucidados? Pelo menos naquela época, mais de 20 milhões de cristãos. Só aí já deu mais do que as guerras mundiais. As duas guerras mundiais juntas, não houve tanta morte. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus está falando, é por causa de mim. A razão é por causa de mim. Eles estão perseguindo a mim. Só porque vocês estão do meu lado. Só porque vocês me proclamam. Só porque vocês pregam o meu nome. Só porque vocês se identificam com o meu nome. Só por causa disso vocês são perseguidos. A perseguição é por causa do nome. Olha o que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A palavra meu nome, quando Jesus está falando meu nome, ele está falando os meus princípios, meus fundamentos, porque simplesmente vocês apregoam a minha palavra, vocês são perseguidos por causa da minha palavra. É justamente esse pensamento, essas ideologias que confrontam com os princípios de Deus. Essa é a razão da perseguição aos cristãos, do ódio, da antipatia. Mas, queridos, vamos orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. Jesus disse até para amá-los. Pagai o mal com o bem. Vamos orar por eles. Vamos orar para que eles sejam livres, libertos
dessas ideologias, para que eles tenham seus olhos abertos, que eles possam conhecer o nosso Deus, para que eles possam ter seus olhos abertos, para que eles sejam libertos dessa escuridão, que como nós sejam libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É isso que temos que fazer.